Fala pessoal, durante os longos anos de existência do nosso planeta, ele já foi habitado por muitos animais diferentes. Algumas das espécies sobreviveram até hoje, mas algumas, infelizmente, foram extintas. No entanto, não significa que nunca teremos a oportunidade de ver um mamute fazer um carinho na orelha de um tigre dente de sabre. A ciência está evoluindo rapidamente e muito em breve os cientistas descobrirão meios para reviver as espécies que já desapareceram. Você quer dar uma olhada nos futuros habitantes desse Jurassic Park? Então vamos lá. 1. Unicórnio siberiano. É bem provável que a maioria de vocês acham que os unicórnios não existam. Bem, não podemos negar que aquela imagem de um belo cavalo branco com chifre brilhante que vemos em histórias fantásticas está longe da realidade. Isso porque a aparência dos unicórnios era, bem, um pouco diferente. Na verdade, essa estranha criatura que vivia na Eurásia é um parente antigo dos rinocerontes. Mas ele realmente tem um chifre, isso não podemos negar. De acordo com os últimos dados, os unicórnios siberianos desapareceram há apenas 26 mil anos. Ou seja, eles poderiam ser, sim, a origem das lendas sobre as criaturas mágicas com um chifre na testa. Porém, o mais importante é que esses fósseis jovens encontrados pelos cientistas fazem com que exista uma chance de reviver o unicórnio siberiano nos dias de hoje. Por enquanto, ninguém está trabalhando no isolamento do DNA dessa criatura incomum, mas achamos que não será tão difícil trazê-lo de volta ao nosso planeta. 2. Bicho preguiça gigante. Ao ver os fósseis desta criatura, parece que eles são um urso pré-histórico, mas na realidade eles são de uma preguiça. Uma preguiça muito, muito grande. Estas criaturas podiam chegar a 6 metros de altura. Foram extintas não faz muito tempo, há cerca de 8 mil anos. As últimas preguiças gigantes viveram na América do Sul e eram muito caçadas pelos indígenas nativos. Provavelmente foi por causa dos caçadores que essa espécie deixou de existir. Afinal, as preguiças se moviam devagar demais e não podiam, por exemplo, se esconder em uma árvore ou algo assim. Portanto, era uma presa fácil. Hoje em dia, os cientistas já encontraram uma enorme quantidade de restos dessa criatura, incluindo ossos e peles. E embora não seja fácil extrair o DNA deles, isso é algo possível. O único problema é que os parentes mais próximos desses bichos, as preguiças fêmeas modernas, são pequenas demais para se tornarem mães de um gigante assim. Contudo, no devido tempo, os cientistas certamente darão um jeito nisso, não é mesmo? 3. Mamute. É claro que não podemos falar sobre o retorno de alguns animais antigos e esquecer do mamute. Afinal, quando se trata de espécies extintas, esses elefantes peludos são a primeira coisa que vem à mente. Os restos desses gigantes antigos são encontrados com bastante frequência em condições muito boas. Portanto, podemos ter a esperança de que os pesquisadores logo obterão o material genético correto. Atualmente, vários laboratórios em distintos países do mundo estão trabalhando no isolamento do DNA deste animal. É bastante provável que a fonte de DNA que seja usada para a clonagem dessas criaturas pré-históricas será a sua lã. Uma fêmea de elefante africano seria a mais adequada para cumprir o papel de futura mãe do primeiro mamute do século XXI. Além disso, nos últimos 20 anos, estão preparando um habitat para esse animal, na região russa de Yakutia. Lá eles estão restaurando a diversidade vegetativa das estepes dos mamutes. A propósito, a extinção dos mamutes causou o desaparecimento de plantas no norte do planeta. Os cientistas estão muito esperançosos de que, com o retorno dos animais antigos, uma rica flora pré-histórica também retornará. 4. Tigre dente de sabre. Bem, já falamos da preguiça, do mamute e, para completar a lista de personagens da Era do Gelo, só falta o tigre dente de sabre. É verdade que quando vemos o tamanho impressionante das presas desse representante dos antigos felinos, ficamos pensando se vale mesmo a pena reviver essa espécie. No entanto, para os cientistas, o tigre dente de sabre é um candidato muito provável à ressurreição. Primeiro, eles morreram relativamente há pouco tempo, há cerca de 11 mil anos.
Em segundo, seus restos fósseis foram bem preservados até os dias atuais devido ao seu habitat gelado. E o mais importante, esses animais são incríveis. Falando sério, os tigres dente de sabre são considerados uma das espécies mais interessantes que já existiram em nosso planeta. Embora provavelmente nossos ancestrais não iriam compreender nossa vontade de reviver esses felinos, afinal, o mundo antigo não era comum querer dar nova vida a seres que tentavam comer pessoas. 5. Alce irlandês. Você se lembra dos alces de Thranduil, do filme O Hobbit? Bem, os cervos. Parece que a internet nunca chegou a uma conclusão comum sobre o que era aquela misteriosa criatura élfica. No entanto, o nome não é tão importante quando descobrimos o que os cientistas provavelmente poderão trazer esses incríveis animais de volta ao nosso planeta em breve. Este aqui é um cervo irlandês, um mamífero distinto do gênero dos cervos gigantes, que existiu na Terra há tempos. Não, este não é um fruto da fantasia dos animadores e do diretor Peter Jackson, mas um animal real que ainda existe. O alce irlandês se destacava pelo seu tamanho e pelos seus enormes chifres que podiam atingir até 4 metros de extensão. Não precisamos nem dizer que com um ornamento tão luxuoso na cabeça, este alce simplesmente não podia viver entre as árvores e, portanto, foram extintos quando as florestas começaram a invadir os espaços abertos. Felizmente para os cientistas, não é difícil encontrar os restos desses gigantes. Os seus descendentes mais próximos são os cervos europeus. Tudo isso faz com que o alce irlandês seja um dos primeiros candidatos à fila para a ressurreição. Assim, talvez daqui a alguns anos, cada um de nós poderá sentir um pouco como Thranduil. 6. Uro, o touro selvagem primitivo. O progenitor de todos os gados modernos habitava as estepes florestais e as estepes do hemisfério oriental. Ele foi declarado extinto em 1627, devido à destruição do seu habitat natural e à constante caça. Apesar de que esse animal desapareceu há quase 400 anos, a estrutura do DNA e de seus descendentes é considerado semelhante à base genética dos ancestrais. Nas décadas de 1920 e 1930 na Alemanha, alguns cientistas tentaram reviver esses enormes touros. Como resultado, surge uma raça de bovinos chamadas Reck. Mas a verdade é que o touro de Reck ficou menos parecido com o Uro do que muitas raças de vacas modernas. Portanto, surgiu na Holanda o programa Taurus, um novo projeto para reviver os uros extintos. Neste programa, os cientistas cruzam raças primitivas de gado europeu entre si, tentando obter um animal que tenha a aparência, o tamanho e o comportamento correspondente ao do uro extinto. Outro projeto está sendo implementado na Polônia, onde cientistas da Associação Polonesa para a Reprodução do Uro pretendem usar o DNA preservado em fósseis achados arqueológicos. Para a clonagem, é bem possível que em breve surjam várias raças de uros modernos de uma vez só, uma melhor do que a outra. Dodô. O pássaro dodô, conhecido por muitos por causa do livro Alice no País das Maravilhas, viveu em um único lugar na Terra, na ilha de Maurício, localizada a leste de Madagascar. Em 1598, ele foi descoberto e descrito por uma expedição holandesa, mas em 1662 o dodô já tinha praticamente desaparecido, sem idade de gelo, sem problemas com o meio ambiente. O problema foi que essas aves não conseguiam voar, porque não tinham predadores em seu habitat natural. Assim, os curiosos dodôs se tornaram presas fáceis para os marinheiros e logo desapareceram completamente. Uma estátua de dodô pode ser vista nas entradas de parques. Felizmente, os cientistas têm à disposição de várias partes dos esqueletos dessas aves, o que significa que podemos contar com seu retorno em breve. 8. Rheobatrachus. Para trazer de volta um animal desaparecido, ele deve ser clonado. E para isso, os cientistas precisam encontrar os restos intactos desse DNA. Portanto, espécies extintas há não muito tempo têm uma vantagem. Esse é o caso das rãs australianas Rheobatrachus. Essa espécie de anfíbio era conhecida pelo fato de que a mãe chocava os ovos no seu estômago.
até o dia em que seus próprios sapinhos resolvessem pular fora pela sua boca. Sim, eram tipo sapos cangurus. Infelizmente, por razões desconhecidas, os reobatracos foram extintos em meados da década de 1980. Alguns dizem que a causa foram os problemas ecológicos, outros apontam causas naturais dentro da população desses animais. É impossível que possamos descobrir o que realmente aconteceu com os reobatracos. Mas nos anos 70, os cientistas congelaram amostras de seus tecidos, a partir das quais eles estão tentando reviver a espécie nos dias atuais. E podemos dizer que eles já tiveram algum sucesso criando vários embriões, embora seja muito cedo para falar sobre o retorno desse sapo incomum. Bem, a ciência já não costuma combinar com a pressa. E quando se trata de ressurreição de espécies, certamente temos que ter paciência. 9. Vaca de Steller. Este animal marinho incrivelmente grande, com 8 metros de comprimento e de 6 de circunferência, foi descoberto em 1741 durante uma expedição de Victor Bering às Ilhas Comandante. No entanto, em 1768, todas essas criaturas incomuns foram completamente destruídas devido às ações dos caçadores. Os cientistas acreditam que se a vaca de Steller tivesse sobrevivido até os dias atuais, ela poderia ter sido o primeiro animal marinho domesticado, já que elas eram criaturas extremamente dóceis. E é possível que isso aconteça em breve, afinal, os geneticistas têm material suficiente e adequado para a extração do DNA no laboratório de clonagem ultramoderno localizado na Lacútia. E, por exemplo, já estão trabalhando nisso. 10. Rinoceronte lanudo. Sim, os mamutes não eram os únicos animais peludos que viviam na tundra gelada do período do Estroceno. Há 10 mil anos, os rinocerontes lanudo vagavam pela neve ártica. Por causa de sua pelagem grossa, eles se sentiam bem durante mesmo as geadas severas, mas não sobreviviam a climas mais quentes e a competição com os outros animais. Os povos antigos também foram outro problema para esses rinocerontes. Como resultado, esses animais incomuns desapareceram, mas seus restos mortais estão perfeitamente preservados, o que significa que os cientistas podem isolar completamente seu DNA e é apenas uma questão de tempo e dinheiro. É provável que os rinocerontes de Sumatra modernos sejam escolhidos para serem os portadores do embrião desse gigante peludo, já que são seu parente mais próximo. E um bônus para quem assistiu o vídeo até o fim. 11. Neandertal. Não, isso não é uma piada. Os cientistas realmente dizem que os neandertais, ou seja, os antigos humanos extintos há cerca de 40 mil anos, podem voltar ao nosso planeta. O projeto para o renascimento do Neandertal talvez seja o mais interessante da nossa lista. Embora seja tão controverso do ponto de vista ético, já foi comprovado que os neandertais não são os antepassados dos sapiens modernos. Isso quer dizer que os geneticistas literalmente têm a chance de dar à luz a um novo ser racional. No entanto, de acordo com os especialistas, este estudo científico tão incrível é possível apenas teoricamente, já que os geneticistas ainda não possuem os equipamentos ou habilidades necessárias para isso por enquanto. Mas enquanto isso, alguns cientistas do Instituto Alemão Max Planck começarão a trabalhar na criação de um mini-cérebro neandertal. Isso, é claro, não significa que o resultado será o cérebro no sentido literal da palavra. Os cientistas planejam implantar genes do homem neandertal no genoma humano. Tudo isso ocorrerá dentro de uma célula-tronco. A experiência pode parecer estranha, mas é dessa forma que os geneticistas esperam descobrir as diferenças do processo de pensamento neandertal e do processo de pensamento Cro-Magnon. Quem sabe, talvez isso nos aproxime da clonagem do homem antigo. O Curioso Mundo MV agradece por assistir os nossos vídeos. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e ative as notificações. Isso é muito importante para o nosso canal. Obrigado!